Bom dia a todos. Primeiramente, queria agradecer o convite, também agradecer a Interact, estamos há 7 anos com essa parceria, agradecer também ao Vinícius e à Ana, que para chegar ao resultado final desse processo aqui foram árduas discussões, foi bastante tempo, né? Então, bom, falando aqui um pouquinho da Seguros Unimed, nós estamos há 30 anos cuidando de pessoas e instituições, mas o que isso significa na prática, né? Nós temos um DNA cooperativista. O que significa? Nós trabalhamos de forma colaborativa no sistema Unimed, no qual todos são favorecidos, né, dentro do sistema. Somos a seguradora do sistema Unimed e a maior cooperativa de trabalho médico do mundo. Bom, nossos principais produtos é o seguro de vida, previdência privada aberta, ramos elementares, seguro saúde e o plano odontológico. Atualmente, estamos cuidando e transformando a vida de 6 milhões de clientes. Falando um pouquinho do processo que foi desenvolvido, trata-se da gestão do ambiente regulatório, que consiste no monitoramento contínuo de alterações regulatórias que impactam os negócios da Seguro Unimed, com o objetivo de garantir a conformidade dos processos internos às legislações e regulamentações vigentes. Atualmente, nós temos os seguintes órgãos reguladores que são monitorados, né? Sendo a ANS, SUSEP, Previc, Anbima, CVM, COAF, Receita Federal, Ministério do Trabalho, também as leis federais, municipais, leis estaduais, né, que são publicadas diariamente. Bom, aqui são alguns números, né? No ano de 2022, nós acompanhamos e monitoramos 357 normativas, sendo a grande maioria ANS. Isso é um número que varia anualmente, porque depende da quantidade de normas que são divulgadas pelos reguladores. Agora, falando um pouco do processo que a gente desenvolveu. Aqui eu estou expondo aqui algumas dores que nós tínhamos, que resumidamente, problemas em utilização de planilha, e-mail e salvar arquivos em rede, que pode facilmente ter alguma falha humana, alguém excluir por engano, deixar de preencher alguma informação. Então, aqui são algumas dores, né? Acionamentos executados por e-mail, evidências salvas em rede, workflow de atividades executado por e-mail, quantificação de normas preenchidas e acompanhadas em planilha de Excel e acompanhamento de follow-ups executados manualmente. Então, todos esses processos geram um árduo trabalho operacional e manual do colaborador responsável pela atividade. As nossas metas traçadas foi a facilidade do manuseio e entendimento da ferramenta para o cliente final. Então, a gente sempre busca, né, o cliente final tendo o menor número de cliques e a maior facilidade de entendimento de como deve ser o manuseio do sistema e ter um raciocínio lógico de como deve ser utilizado. Também a organização e workflow automático de atividades, que é basicamente cobranças feitas por e-mail de forma automática através do sistema. Preenchimento completo de campos relevantes, então a gente não quer, na hora que for extrair ou gerar alguns números para a alta administração, deixar de ter um campo em branco que vai gerar alguma discrepância, né? Então o sistema ele traz a obrigatoriedade de preenchimento de campos que são relevantes, trazer N visões, né, que forem solicitadas, e relatórios consistentes para a criação de diversas visões e análise. Então, você aperta um botão no sistema, já sai o relatório e você consegue trabalhar nele, seja Excel, em qualquer outro formato. Bom, explicando um pouco do processo de novos normativos. Então, basicamente, o normativo ele é publicado por um órgão regulador, é feita a captura, divulgado para toda a companhia, são notificadas e alinhadas com as áreas impactadas e, por fim, ocorre o acompanhamento das adequações e o reporte. Falando de uma forma detalhada do processo, então, semanalmente, nós divulgamos um boletim do compliance regulatório, que é encaminhado para todos os colaboradores da companhia, até porque a gente nunca sabe quando, em qual área
é afetada, né, diretamente pelo normativo. Então, as áreas tendem a levantar a mão e falar, ó, essa nova diretriz da normativa precisa ter um processo adequado, por exemplo. As áreas internas deverão proceder com análise, identificação de possíveis ajustes. A equipe de compliance acionará as áreas impactadas para análise de impactos e ajuste nos processos. E, por fim, os acionamentos ocorrerão por e-mail, sistema, a gente está falando da Interact, ou agendamento de reuniões, dada a complexidade, que alguns temas precisam de mais reuniões e mais debates para entender o que precisa ser ajustado. Aqui é um modelinho que eu peguei do nosso boletim, né? Então, semanalmente a gente encaminha as normas que afetam a companhia e a gente encaminha para todos os colaboradores, com link, né, do acesso, enfim. Aqui eu tenho uma tela de preenchimento, né? Como é feito o cadastro do normativo. Então, a gente preenche o tipo do normativo, o nome do normativo de fato, o órgão, número do boletim que a gente divulgou, a criticidade, sendo ela alta, média ou baixa, acompanhamento pela equipe de processo, sim ou não, e descrição sobre o normativo. Então, todos os campos com asterisco vermelho ali, a gente utiliza são campos obrigatórios, né? Que vão fazer a diferença na hora da gente extrair um relatório. Também é inserida a data de publicação, divulgação e início de vigência da normativa. Então, a partir daí, começa a contar o reloginho no sistema, né, que faz a notificação, essa normativa já está vigente. Então, é encaminhado um e-mail automático para o colaborador que fez o preenchimento e o vínculo dessa normativa ao sistema. Também questiona se essa normativa possui vínculo com outras normas. Então, às vezes ocorre uma alteração, complemento, operacionalização, revogação parcial, revogação total de uma normativa. Então, é muito importante ter esse histórico, até para você fazer um bom manuseio de uma base, né? Não ficar com aquela base inflada de diversos normativos, sendo que grande parte pode estar revogada e não ter mais nenhuma... não fazer sentido ele existir no sistema. Também existe um campo de assunção de riscos, né? Que é um ponto extremamente relevante para a companhia, saber os riscos que ela tem, né? E estar ciente do que pode ocorrer no futuro em caso de algum questionamento por parte de um órgão regulador. E, por fim, o campo de conclusão, né? Você assinala se foram atendidas todas as demandas, cai para uma alçada da liderança imediata do colaborador que fez o preenchimento, até para fim de assegurar de que não deixou passar nenhuma informação, de que um double check do sistema, né? Bom, após o preenchimento da normativa, é feita a criação das ações específicas. A primeira ação é a análise de aderência de normas normativas. É basicamente a gente chegar para uma área, por exemplo, uma normativa que impacta a área de tributos. Você faz a pergunta para eles, que são esses quadradinhos abaixo aqui, acho que está pequena a visualização, mas são opções que ele assinala, né? Se a normativa não se aplica, se a normativa já está aderente, se aplica e possui ações de adequação e, por fim, se ela é uma normativa informativa. Em casos de que se aplica e está aderente, a gente é obrigatório o preenchimento do campo feedback, informando o que está aderente, e a gente solicita também que seja anexada uma evidência para comprovar o cumprimento. Em caso de que não está aderente, a gente também obriga o preenchimento do campo, até para o colaborador informar quais são as ações necessárias para atingir a adequação total da normativa. Após esse preenchimento, a gente cria uma ação de adequação de novos normativos, que é basicamente o colaborador insere ele vai ter essa demanda, né, para inclusão de feedback também, se está concluído ou não, e ele pode incluir também evoluções desse processo. Então, precisa implementar um sistema. Estamos em fase de homologação. Estamos próximo de concluir. Então, faz com que, no caso da minha liderança, gestor de diretoria, questiona como está o andamento, a gente tem em tempo real o status atual dessa adequação, até para ver se a gente vai conseguir atender a adequação dentro do prazo estipulado pelo órgão regulador. Bom, aqui são alguns dos objetivos que nós alcançamos com as implementações. O primeiro dele foi o que eu acabei de falar, que é o acionamento de ações de aderência e adequação executados pela própria ferramenta. Então, eu ganho esse braço do sistema, né, para fazer as cobranças por mim, não precisa fazer esse manuseio e esses questionamentos por e-mail.
Também é importante a inclusão, foi o objetivo alcançado, né? A inclusão de evidências em sistema. Então, é extremamente importante esses anexos, essas evidências no sistema. Caso ocorra alguma auditoria, facilmente você pode acessar o sistema, pegar e comprovar o que foi utilizado para baixar um certo plano de ação. Também o workflow para encerramento de devolução ou devolução de acompanhamento de uma normativa, ou seja, esse workflow falado tanto da liderança, comprovar o encerramento da normativa, como às vezes o colaborador que respondeu à ação de adequação não respondeu 100%. Aí a gente devolve e fala, está faltando tal coisa, vamos repactuar um prazo, então a gente segue dessa forma. Também extração de relatórios, né? Antigamente acompanhado por planilha de Excel, agora no sistema com um clique a gente consegue já extrair esse relatório. E também uma ferramenta dedicada exclusivamente para a execução de atividades de compliance regulatório. Pelo menos eu nunca tinha visto no mercado uma ferramenta para a gestão do ambiente regulatório. Então, a oportunidade de criar uma ferramenta sem usar puxadinhos de outro sistema é muito importante, porque aí atende totalmente às nossas necessidades. Aqui a gente colocou um pouquinho dos resultados alcançados, né? Então, de junho de 22 até abril de 23, nós cadastramos 96 normativas, sendo a maioria ANS também e SUSEP, né, que são os principais reguladores dos nossos negócios, e dando uma volumetria de ações de aderência e adequação, 290 ações cadastradas, sendo que a grande maioria é de adequação, né, porque a aderência é o questionamento se a norma se aplica e a adequação já são as ações para ajustar um processo. Tá? Então, é isso. Aqui a gente deixou os nossos contatos aqui. Caso de dúvida, se alguém tiver alguma dúvida, é só encaminhar para nós. Obrigado.